Bom, lá vou eu para mais uma review. Atrasada, mas não tem problema, eu acho. Até porque o episódio da semana passada, ele não foi um episódio tão revelador. Ele foi um episódio mais de exibição, né? Porque os nossos amiguinhos trovonautas estão bem fortes. Episódio interessante, quero saber a opinião de vocês. E eu acho que o que eu mais gostei desse episódio foi o embate da Agate com a Dot. A gente já tinha essa pendência, gosto de quando elas se encontram. E aqui a gente teve uma batalha de Dot versus Agate, foi muito interessante. Então, bora lá para mais uma review da semana, deixa seu like, não esquece, passar no meu link do Amazon caso você queira dar aquela forcinha. Lembrando que nós vamos jogar, tá? Legends aqui. E na semana que vem não temos episódio, tá? A gente vai ter o episódio dessa semana, mas na outra semana não vamos ter episódio, tá? Então, bora lá para mais um vídeo da semana. Bom, esse episódio vem como uma sequência do episódio anterior bem forte, né? Porque os episódios a gente sabe que eles se conectam, mas esse em si ele tem uma certa conexão maior com o episódio anterior. E no episódio anterior nós acabamos observando Liko, Roy e Uruto confrontando ali Indy e Rubella, dos exploradores. E acabaram revelando que o pai do Amityville também não é mais, né, o presidente. Então, no final das contas, eles percebem que foram enganados ali, era uma armadilha. E 3 caminhões acabam chegando e dentro dos caminhões tem umas jaulas onde estão os Pokémon, né? Tirando o Rayquaza, que está descansando lá perto de Blackthorn, os Pokémons do Lucius estão ali todos dentro das jaulas. E aí, os exploradores acabam usando uma variante da Hakurian Sphere, né, das Strong Spheres, que se chamam Super Strong Spheres, tá? E eles usam elas nos Pokémon do Lucius, que ficam muito descontrolados. E aí, essa primeira parte vem com uma batalha, né? E o Lapras acaba usando a névoa, e aí faz com que o Kleavor consiga ter uma vantagem muito grande, porque como um Pokémon rápido, um Pokémon um pouco quanto furtivo, então ele consegue lidar melhor com os Pokémon com a neblina. E aí, a gente vai tendo essa batalha com todos os Pokémon ali dos Trovonautas, das crianças ali, né? Liko, Roy e Uruto, contra os Pokémons descontrolados do Lucius. Foi uma batalha bem interessante, eu confesso que eu gostei bastante de ver o desempenho do Kleavor. O Goldenfire também foi um Pokémon que se destacou bastante aqui. E o Cebowai acaba conseguindo também ter um desempenho interessante durante a batalha. E depois ele acaba conseguindo também se livrar de uma queimadura que ele acabou contraindo ali durante a batalha. Mas eu acho que o que mais choca é o pro Uruto, né? Porque ele ainda não tinha esse contato com os 6 heróis e ele percebe o quanto os 6 heróis são poderosos. Em contrapartida, nós temos a Dot, que tá voltando depois daquela batalha, né? Com a Sangue e o Onix, e ela acaba encontrando com o Humber, que pede ajuda para salvar, né, o pai do Amityville. E os dois correm até o prédio aonde o pai dele, do Amityville, está, mas eles acabam encontrando com a Agate, né? E o Humber acaba percebendo o quanto a Agate está manipulada pelo Spinel. Ele acaba perguntando para ela quando ela vai finalmente sair dessa do Spinel. E ele acaba chamando ela de professora, né? Tipo assim, você realmente mudou de lado, né, professora? E aí ela fica impressionada com a forma como ele chama ela. Então a gente percebe que a Agate meio que, tipo assim, não gostou da forma como ele se referiu a ela. E ela diz que ela tem os propósitos dela. Eu acho que vem aí no futuro, talvez uma tentativa de redenção pra Agate, alguma coisa que a gente vai descobrir. Porque assim, eu vejo ela como uma pessoa muito séria, mas eu não vejo ela como uma pessoa muito maldosa. Ela parece que tá fazendo o que tá fazendo pelos motivos dela, e exclusivamente dela. Não é por exploradores, não é por Spinel, Gibeon. Parece que sempre foi, a Agate sempre foi, tipo assim, é sobre mim. E eu, tipo, vou encarar o que for preciso. Eu tenho essa sensação com a Agate. A batalha dela com a Dot foi muito legal, porque o Humber acaba recuando e a Dot acaba lutando contra a Agate. E aí nós temos a Tinkaton brilhando aqui, tá? Foi muito bacana de ver. Inclusive ela usando, né,
o ataque assinatura. Foi sensacional contra o Medicham, que assim, eles já tinham que ter acesso a Mega. Teria sido legal ver as Megas dos exploradores. Eu teorizava tanto isso no passado que, enfim, acabou perdendo até o brilho, porque eles não estão usando, ninguém tá usando a Mega. Sei lá, passou tanto tempo, eles já poderiam estar com acesso a Mega, né? Então, da mesma forma que fizeram pro Roy, poderia ter feito aqui, mas não. E Tinkaton acaba brilhando e derrota o Medicham depois de umas estratégias ali da Dot, principalmente depois que acaba sendo arremessado ali um tronco de árvore. Mas o Medicham consegue lidar muito bem, porém acaba sendo derrotado. E aí a Agate não vê outra escolha a não ser usar o Zatu e usar o teletransporte e ir embora. Bom, a gente volta pro armazém, onde tá rolando a batalha dos 6 heróis, na verdade 5, contra Liko, Roy e Uruto. E aí, a Liko acaba se lembrando do que a avó dela disse sobre o Pagogô. E pede para que o Roy e o Uruto ajudem a ganhar tempo. E aí, eles acabam usando Sharkdet, Lucario e Dragonite. E a Liko e o Roy acabam terastalizando Meowscarada e Crocalor. Enquanto o Uruto Mega evolui o Dragonite em Mega Dragonite. O Crocalor lança ali, né, no meio de todo mundo, lança chamas na Arboliva, principalmente, enquanto o Kilowattrel ataca o Moltres de Galar e o Dragonite e o Capitão Pikachu acabam lidando com o Goldfire. O Sharkdet usa o Ember, que acaba sendo ali manipulado com a confusão da Hatterene, então foi muito legal de ver também, para atacar o Lapras e libertar ali o Pagogô. E aí, nós temos um momento de proteção por parte do próprio Pagogô, que imediatamente consegue ganhar tempo suficiente, depois de todas essas brigas, para purificar os 6 heróis. O Spinel, que estava observando tudo, vê aquilo acontecendo através do Bihen e conclui que o Pagogô é a verdadeira ameaça para os planos dele, né? E ordena que eles derrotem de vez os Trovonautas. A Dot e o Humber conseguem chegar até um prédio aonde está preso o pai do Amityville, porque assim, tem uma coisa interessante aqui. Enquanto eles tinham sido enganados, Liko, Roy e Uruto, por conta do encontro com o pai do Amityville, era uma armadilha. Eles acabaram colocando o pai do Amityville numa casinha ali próxima e deixaram ele preso ali. Então, o Humber e a Dot acabam encontrando com ele. E aí agora eles pretendem se unir também a Liko, Roy e Uruto. Porém, Spinel não tá afim mais de brincar. Ele ordena que usem novamente as super esferas nos heróis. E aí o Cleaver acaba derrotando a Hatterene e o Pagogô, deixando a Liko, o Roy e o Uruto sem chão, sem saber o que fazer. Porque é mais uma rodada contra eles super bufados e eles só estão em baixa, né? Só estão perdendo Pokémon. E o episódio termina assim. Então, eu vejo esse episódio muito mais como uma conclusão do episódio passado. Por conta das situações. Realmente, a gente tem uma situação aqui que pega bastante, que é o fato da Agate. Pra mim, é a personagem que, tipo assim, de todos os Trovonautas, ela é a que menos aparece. Eu acho que tem uma grande razão pra isso. Você não vê ela. Ela não tá ali pra fazer mal, sabe? E ela já tem esse ar de ser uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Porque ela está no meio de alguém mal, que quer fazer as coisas da forma que está fazendo, se não é por poder, para ajudar alguma outra coisa, ou para conseguir alguma coisa pelo bem próprio, ou pelo bem que a gente não conhece ainda, né? Então, assim, é uma personagem, para mim, que ela tem um diferencial muito grande. A Agate, pra mim, eu acho que ela vai ser um ponto de virada aqui, ainda em Horizontes. A gente vai acabar percebendo algumas coisas nela que talvez a gente não via tanto, porque o roteiro talvez queira brincar também com essa personagem no futuro. Mas o fato do Humber mostrar que ela mudou, essa citação dele, você mudou, Agate. Então, mostra pra gente que, querendo ou não, ela tinha princípios diferentes na opinião dele.
no ponto de vista dele. Fato é, eles seguiam a agenda do Gibeon. Eu não acho que todos os exploradores sejam maus. O Onyx me parece ser uma pessoa até legal, enquanto a Sango é só descontrolada, louquinha da cabeça. Eu acho que o verdadeiro mal ali é o Spinel, e talvez o Gibeon na época por conta da sua sede de poder e etc, etc. E o Spinel vai muito mais over que isso. Mas quem é a Agathe? Né? Quem é a Agathe? Então, assim, pra mim, é a personagem grande ponto de interrogação dos exploradores, né? E eu não duvido nada que ela tenha alguma influência até mesmo daquele vilarejo que fica perto de Laqua, né? Então, talvez ela é uma infiltrada, talvez ela é uma pessoa que pesquisa e tá ali por outros fins, não sabemos. Mas eu gosto muito desses momentos de interação dela com a Dot, sabe? O anime também não coloca elas pra rivalizarem à toa. São personagens muito inteligentes e eu acho que a Dot talvez ainda tenha até um papel importante na história da Agathe. Enquanto aos 6 heróis, ali os 5 heróis no caso, a batalha foi legal, mas eu acho que foi mais do mesmo. A gente tem essa revelação assim que, tipo, se não é por essas... Se não é pelo Hakurion, eles já teriam derrotado os exploradores. Isso é um fato, né? Se não fosse o Hakurion, os Trovonautas já tinham aniquilado os exploradores e acabou. E isso já ficava em evidência ainda lá em Laqua, antes mesmo da manipulação do Hakurion. Então, acabou Hakurion, pra mim acabou Exploradores. A não ser que o Spinion tenha uma grande carta na manga. Porque caso contrário, eu duvido muito que eles consigam fazer algo mirabolante aqui. Episódio ok, decente, mas pra mim ele é uma continuação do que já tivemos no episódio anterior. Ele vem pra concluir, pra fechar um pouquinho. Apesar que o próximo agora também vem pra concluir um pouco mais, pra dar esse fechamento nessa batalha com os 5 heróis. E eu sinto que a gente tá caminhando pra essa etapa final mesmo. Eu acho que depois do Spinel, essa fase aí de exploradores, a gente deve encontrar talvez um anime que queira trazer um arquinho aí extra pra depois de fato finalizar. Do jeito que as coisas andam, eu sinto que Horizontes deve acabar até o começo do ano que vem. Não sinto que esse anime dure mais o ano que vem inteiro, a não ser que eles criem um novo arco, né? E seria talvez interessante girando esse arco talvez pro Zero a Hora ou para alguma coisa assim como a gente viu no Teralic, porque caso contrário, não sei o que eles podem pretender em relação a segurar esse anime por mais um ano, né? Então talvez um novo anime venha aí, talvez, mas a gente vai sentindo aquele cheirinho de etapa final. Bom, eu nem vou me desculpar mais, porque vocês já nem precisam mais. A culpa é minha, tô demorando mesmo. Mas saudades imensas de vocês. Um grande beijo. A gente se vê logo logo. Deixa seu like, ele me ajuda demais. Comenta aí o que você achou do episódio da semana passada. Tchau.